Olá, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa. Estamos nessa série de vídeos sobre a Quaresma da vida. Vamos então ao 21º dia de reflexão com o tema Protegendo a minha igreja. É sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu ou ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. É a essência, o âmago de como Deus pretende que nós experimentamos a vida em conjunto na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia perfeita. Concentre-se no que nós temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo nos diz, portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia no crescimento da nossa comunhão. Como cristãos, nós partilhamos um no Senhor, um só corpo, um só propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Seja realista em suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e o real da sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, a despeito de suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida, se conformar com o real sem lutar pelo ideal é passividade. Maturidade é conviver com essa tensão. Divorciar-se da igreja, o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você através dos outros também. Além do mais, não há nenhuma igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja tem seu próprio conjunto de fraquezas e problemas e você logo ficará novamente desapontado. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão, que foi martirizado por resistir aos nazistas, escreveu o clássico livro sobre comunhão, Life Together, a vida em conjunto. Nele ele dá a entender que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que amemos mais rapidamente, deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa intitulada Pessoas Perfeitas Não Precisam Entrar. Esse é um lugar somente para quem admite ser pecador. Precisamos de graça e queremos crescer. Bonhoeffer disse, aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais do que a comunidade cristã em si, torna-se destruído desta, se não dermos graças diariamente pela congregação cristã, onde fomos colocados, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades. Ainda assim, ao contrário, continuamos nos queixando de tudo o que é insignificante e impedimos Deus de agir na nossa própria igreja. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar ao lado e atirar pedras daqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Quando você critica o que o outro cristão está fazendo na fé e com sincera convicção está interferindo nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o serviço de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está ou não fazendo o que é certo. Paulo acrescenta dizendo que não devemos julgar ou desprezar cristãos com convicções distintas das nossas. Por que então você critica as ações do seu irmão? Porque tenta fazer com que ele pareça pequeno. Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que eu julgo outro cristão, acontece algumas coisas instantaneamente. Eu perco a minha comunhão com Deus, eu exponho meu próprio orgulho e insegurança, eu me coloco em uma situação pela qual serei julgado por Deus e eu prejudico a comunhão da igreja. Um espírito crítico é um vício dispendioso. Então recuse dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema, nem é parte da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e não deve nem ouvi-las se quiser proteger sua igreja. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime.
Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer, por favor, pare, eu não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa envolvida? Pessoas que fofocam para você também irão fofocar sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos. Criadores de casos ouvem criadores de casos. Esses são os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmos. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados que nós estamos ministrando, que Jesus traz até a cada um de nós, precisamos entender algumas etapas. Se o irmão pecar contra você, então mostre o seu erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. É isso que Jesus disse. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte então à igreja. Em meio a um conflito, temos a tentação de nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem nós estamos aborrecidos. Isso só torna o assunto mais grave. Em vez disso, você deve ir diretamente à pessoa envolvida. Apoie o seu pastor e os líderes da sua igreja. Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Pastores têm frequentemente desagradável tarefa de agir como mediador entre os membros magoados e imaturos que estão em conflito. Eles também recebem a impossível tarefa de tentar fazer com que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor e um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam umas com as outras, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. Uma pergunta para meditar: o que eu estou fazendo, pessoalmente, para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse exato momento? Que você seja a resposta do céu para a sua igreja, que a unidade seja a sua missão. Deus te abençoe.